Nesse vídeo eu vou ensinar como que faz a transferência das fotos da máquina, da câmera digital para o computador. Para isso, existem algumas outras maneiras de fazer essa transferência. O próprio Windows tem uma ferramenta que faz essa transferência. Só que eu prefiro usar o Windows Explorer, porque o Windows Explorer, além de já você estar direto nos arquivos, quando você faz a transferência, você também pode, após fazer essa transferência, você pode fazer a organização das fotos, que eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, tá? Para fazer essa transferência, a gente utiliza bastante o mouse, tá? Então, e ao utilizar o mouse, você tem que ter um certo domínio do mouse. Porque o que acontece? Se você não tiver esse domínio, quando você faz o manuseio das fotos aqui dentro, quando você copia e cola ao movimentar o mouse em cima das pastas, você corre o risco de sem querer mudar uma pasta de lugar ou até mesmo apagar um arquivo do computador e aí dá maior problema no computador, pode ser que depois precisa formatar o computador, etc. Então eu sugiro que antes de fazer esse manuseio você trabalhe bastante. Antes de fazer essa transferência, você trabalha bastante, acostume a utilizar o mouse, tá bom? Então esse aqui é o mouse que a gente tem aqui, tá? Nós temos aqui o botão esquerdo, a bolinha que a gente usa ela para subir e descer uma página, etc. E o botão direito. O botão esquerdo, a gente utiliza ele bastante para abrir arquivos, para confirmar alguma pergunta que o computador faça. Para abrir arquivo duas vezes, a gente usa dois cliques ou um clique só no botão esquerdo. O botão direito ele é utilizado para abrir menu de contexto. Tá? O que é abrir menu de contexto? Quando a gente for fazer a copiar e colar, por exemplo, a gente precisa usar o botão direito do mouse, tá? Que eu me lembro é só um clique só. Eu não estou lembrado agora de alguma coisa que se usa dois cliques. Então, o botão direito do mouse é sempre um clique, tá bom? Que vai servir para abrir o menu de contexto. E aqui a bolinha aqui que a gente gira, que no caso é só para fazer a movimentação mesmo. A primeira coisa que temos que fazer é conectar o cabo USB na câmera e no computador, tá? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que quando a gente conecta o cabo no computador, existe essa partezinha aqui branca, ou tem alguns cabos USB que é preto. No caso, quando você for colocar no computador, tem que tomar cuidado que quando você colocar, se ela não entrar, provavelmente pode ser que esteja invertido, tá? Então, tem que tomar cuidado para não forçar essa entrada. Aqui tem um vídeo onde eu coloco aqui. Então, aqui temos a câmera. Aqui a gente tem um lado onde é conectado o cabo na câmera, tá? Tem câmeras que muda o lado, e não tem tampinha, é só dar uma procurada. Então, aqui eu conectei o cabo na câmera, liguei a câmera e aí vai mostrar a imagem certinho. E a outra extremidade do cabo, a gente vai fazer a conexão no computador. Essa parte do cabo que vai ser ligada no computador. Lembrando que tem que respeitar essa partezinha branca do cabo, tá? Então quando a gente coloca ela no computador, se a princípio não entrar, tem que tomar cuidado ver se não está invertido. E após conectar esse cabo no computador, pode ser que a câmera faça uma pergunta. No meu caso aqui, ela tinha que confirmar que era PC. E após isso, automaticamente no computador vai aparecer uma janela, tá? Eu vou conectar aqui agora novamente. E aí ela vai aparecer essa janelinha aqui, tá? Minha câmera é uma Lumix. Uma câmera assim, compacta, simples. Então, quando aparecer esta informação aqui, eu vou clicar em abrir para exibir arquivos. Então, vou clicar aqui. Ele vai abrir automaticamente no Windows Explorer, certo? Se eu estiver falando muito rápido, em qualquer momento desse vídeo você pode dar pause e fazer o procedimento, ou até mesmo assistir o vídeo de novo, tá? Que daí você vai entender os passos que tem que ser feitos para fazer a transferência. Após conectar o cabo na câmera e no computador, aparecer aquela janelinha, eu cliquei em abrir o Windows Explorer. O que acontece? Ele automaticamente vai direto no drive que é da câmera. No meu caso aqui, ela já apareceu Lumix. E aí é que já tem os arquivos
os arquivos onde estão as fotos, tá? Bom, após esse processo de conectar, fazer tudo isso aqui, a gente tem duas pastas. Cada câmera, às vezes tem câmera que aparece 3 pastas, e é só você procurar dentro das pastas aonde estão as fotos, tá? Então aqui no caso eu vou clicar no triângulozinho aqui para que ela abra, eu sei que tem pasta dentro de pasta, subpastas, né? Então aqui no caso eu cliquei, abriu uma outra pasta que está dentro de outra pasta, tá? No caso, se eu clicar aqui, não vai aparecer fotos, porque teoricamente as fotos não estão aqui dentro. Então eu cliquei no triângulozinho, abriu a pastas que tem dentro dessa outra pasta, tá? Então eu vou clicar aqui, aí sim me apareceu as pastas que tem aqui. Vocês podem ver que no meio aqui tem um vídeo, tá? No caso aqui, o processo para fazer, para você fazer a transferência do vídeo, é o mesmo procedimento que você faz das fotos, tá? Mas eu, a princípio, vou fazer só das fotos. Então aqui eu tenho as fotos dentro da minha câmera, tá? Se eu clicar aqui, não tem nenhum arquivo aqui dentro, então é aqui na sem pana no meu caso. Esse nome de pastas aqui, ele varia de câmera para câmera, tá? Da Sony aparece algum outro nome que não lembro bem agora, mas é só procurar, é só ir clicando aqui que você vai achar onde estão as fotos, tá? No meu caso aqui está dentro da sem pana. Então eu vou copiar toda a pasta, tá? Então como que eu faço para copiar toda a pasta? Eu clico com o botão direito do mouse em cima da pasta, tá? Tá aqui. Estou clicando com o botão direito em cima e vou clicar em copiar, tá? Cliquei em copiar. Quando eu clicar em copiar agora, tem que ser com o botão esquerdo do mouse, certo? Então vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Bom, feito isso, o que aconteceu aqui? A princípio não aconteceu nada, mas isso foi uma das etapas do processo de transferência para o computador. O que aconteceu aqui? Ele transferiu, ele copiou essa pasta na área do computador. Só que não aparece, em primeiro momento não aparece, tá? A gente precisa colar essa pasta. Então o que eu vou fazer? Eu vou em minhas imagens, vou em imagens no caso, tá? E vou salvar ela aqui. Vou salvar as fotos aqui. Você pode salvar em qualquer lugar do computador, tá? Eu costumo ensinar as pessoas a salvar dentro de imagens para que facilite, após essa transferência de fotos, copiar e colar, facilita para ver aonde estarão as fotos após fazer todo esse processo, tá? Por questão de organização, eu costumo também criar uma nova pasta aqui dentro. Eu não simplesmente jogo a pasta de fotos aqui. Eu crio uma nova pasta, tá? Para ficar mais fácil depois para achar essas pastas de uma maneira também deixar ela mais organizada. Para criar essa nova pasta, eu vou simplesmente clicar em nova pasta, cliquei com o botão esquerdo apenas uma vez, e ele já vai criar uma pastinha aqui e já me dá a opção de editar o nome dessa pasta, tá? Eu vou colocar o nome aqui, ó, fotos, vídeo, aula. Após digitei, eu vou confirmar com o botão Enter, e aí ele criou a pasta. Agora eu vou entrar dentro dessa pasta, tá bom? Eu vou clicar 2 vezes em cima dessa pasta com o botão esquerdo e ele automaticamente vai entrar. Repare que do lado esquerdo, eu não cliquei no triângulozinho para expandir as pastas que tem dentro da pastas, tá? Eu quando cliquei automaticamente ele expandiu para mim, mas no caso aqui vocês podem, na verdade, clicar aqui, ó, tá vendo? Imagina que tivesse assim, ó. Então eu vou clicar no triângulozinho para que ele fique preto. E aí novamente eu clicaria no triângulozinho para que fique preto e ele abriu a pastas. Quando eu clicar aqui com o botão esquerdo nessa área aqui, né, nessa pasta aqui, que vai ser a mesma que aparece aqui, ó, é a mesma, tá? O que você clica aqui, ele aparece aqui, certo? Então o que você clica aqui, ele aparece aqui. Então eu vou clicar em cima do fotos da videoaula, vou deixar ele azulzinho, e com o mouse agora eu vou colocar o mouse em cima aqui dessa área e vou clicar com o botão direito do mouse, para que abra o menu de contexto, tá? Então, quando eu abrir o menu de contexto, eu vou em colar. Vocês lembram que eu copiei lá dentro da pastas da câmera. Então, agora eu vou colar. Então, aqui eu vou em colar, eu vou em cima de colar e clico no botão esquerdo para confirmar. E aí, ele vai me transferir as fotos que eu tirei da câmera para o computador. E aqui está a pastas. Vale lembrar que nesse processo, como eu copiei a pasta, ele vai colar pasta dentro da pasta. Então eu tenho que clicar novamente no triângulo para mostrar. Então o que tem aqui? Ele tem imagens, que dentro de imagens tem imagens, que dentro de imagens tem a pasta foto videoaula que eu criei, e dentro da pasta videoaula tem a pasta sem pana, que é onde estão as fotos que eu copiei agora, tá? E aqui estão as fotos que eu acabei de colar, tá certo?
Então o que acontece? Quando eu falei daquele processo que você tem que ter um certo domínio do mouse, por que eu falei isso? Porque vamos supor, quando você clica aqui e vai lá em copiar, quando você vem com o mouse para cima, se você não tiver um certo domínio, você pode sem querer, vou fazer isso de propósito agora, ó, o que eu faço? Sem querer eu arrasto, que também é um processo de copiar e colar, mas se você copiar um lugar, um arquivo aqui sem querer e arrastar para outro lugar, pode ser que dê um pau no computador. Então, quando você for trabalhar esse processo de copiar, colar e manusear o mouse, você tem que ter um certo domínio do mouse. Tem que tomar muito cuidado ao manusear. Eu não recomendo vocês usarem o mousepad. O mousepad é aquele... mousepad não, desculpa. É aquele mouse que tem em notebook. Que você fica com o dedinho lá arrastando. É complicado, porque sem querer... eu particularmente não gosto, porque às vezes você vai subir com o mouse, quer que você suba com o cursor do mouse, na verdade ele arrasta alguma coisa. É muito comum a pessoa fazer isso. Às vezes eu faço isso também. Eu só uso o mouse, na verdade, esse mouse do notebook, quando realmente tem que trabalhar alguma coisa muito rápido, aí eu acabo usando, mas sempre eu estou fazendo uso do mouse mesmo aqui, tá bom? Agora vamos imaginar que eu vou fechar aqui. Agora vamos imaginar, eu copiei a foto e não sei onde estão as fotos que eu acabei de copiar, tá? Na verdade eu sei, porque eu sei onde eu salvei. O que eu vou fazer aqui? Vamos supor que eu quero só apenas olhar a foto, não vou fazer a transferência. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o Windows Explorer, que está aqui na área de trabalho, no meu caso está aqui, ou está na minha barra de iniciar, ou está aqui, tá? Ou ainda, se não tiver nenhum dos dois, você pode procurar no botão iniciar. Como eu faço isso? Muito simples. Eu vou com o mouse, clico em iniciar com o botão esquerdo, vou em todos os programas, procuro aqui minha pasta acessórios e procuro o que está aqui dentro do Windows Explorer, está aqui, tá? Então, quando eu abro alguma coisa aqui dentro do Windows Explorer, eu clico apenas uma vez com o botão esquerdo do mouse e aí ele vai abrir, tá? Automaticamente ele vai me apontar direto para parte de bibliotecas. Normalmente ele é isso, ele vai em bibliotecas e dentro das bibliotecas tem aqui documentos, vídeos, imagens e músicas. Vocês lembram que eu salvei as fotos dentro de imagens, certo? Então eu vou expandir aqui, ó. Vou vir no triângulozinho aqui, ó, e vou fazer ele expandir, tá? E aí novamente eu vou expandir novamente imagens. E aqui dentro tem minha foto aula, minha foto vídeo aula. E eu também vou clicar no triângulozinho também para expandir. E aqui está a minha pasta, onde estão as fotos que eu fiz a transferência agora de pouco. Então está aqui, eu clico duas vezes para abrir. Só uma coisa, para a gente abrir a foto, neste caso aqui, para eu abrir as fotos aqui, eu tenho que clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Se eu clicar apenas uma vez, o que ele vai fazer? Nada, tá? Tem que clicar duas vezes para que ele possa abrir as fotos. E aqui está a foto que estava dentro da máquina. Vale lembrar que, como eu falei anteriormente, não precisa ser necessariamente dentro de imagens que eu faço copiar e colar as fotos, tá? Não precisa ser dentro de imagens. Se você quiser salvar em algum outro lugar, tipo na área de trabalho, você pode salvar na área de trabalho sem problema nenhum, tá? Mas eu costumo salvar aqui dentro de imagens para que fique organizado, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, eu falei muito rápido, é só assistir novamente o vídeo, dar pause e fazer novamente todo o processo, tá bom? Até mais.